Pronto, gravando. Estão me ouvindo bem direitinho? Perfeito. Deixa eu ver aqui como é que está as configurações aqui da nossa sala. Deixa eu aumentar um pouco a definição para melhorar aí, botar em HD pelo menos, é o máximo que o Google Meet nos dá. Seria bom se fosse em Full HD, né? Mas não é. Então, estamos aqui e hoje nós vamos falar sobre tratamento da informação, que na verdade é estatística, né? Então, eu vou começar com os conceitos básicos hoje, e eu falo um pouco hoje, a próxima aula de estatística, porque estatística é grande, né? Eu também não quero cansar vocês tudo de uma vez. O que a gente faz com estatística, gente? A estatística, ela é uma arma poderosa para a gente tomar decisão. A estatística ela é separada em duas grandes partes, tá? A estatística descritiva, que vai descrever o fenômeno da pesquisa que a gente está fazendo, e a estatística inferencial é quando a gente tem os dados na mão, que aí a gente vai tomar as decisões em cima dessas informações. Eu vou te dar um exemplo aqui fácil, rápido. A gente tem aí o IBGE. O IBGE teria que ter feito o censo esse ano, mas por causa da pandemia foi adiado, né? E o IBGE, ele proporciona o censo de 10 em 10 anos para ver a evolução da sociedade brasileira, né, do Brasil. Então, na verdade, o IBGE, ele fomenta a informação para o governo, tanto federal, estadual, municipal, para que eles possam criar políticas públicas para que atendam à necessidade da nossa sociedade. Né? Por exemplo, eles perguntam à população, por exemplo, do Rio de Janeiro, a quantidade de carros que cada um tem em casa. Para que ele quer saber quantos carros você tem em casa, automóveis, né? É justamente para poder dizer para o governo que é o seguinte, olha, a população do Rio de Janeiro tem adquirido mais automóveis e precisa investir em rodovias, né? Nas ruas, pavimentação, etc, etc. Então, a gente começa a perceber a importância do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que ele tenta traçar um perfil do brasileiro dentro das suas faixas etárias, né, e tudo para ajudar o governo a tomada de decisão. Né? Então, a estatística é muito importante. Nós temos aí na rede privada algumas empresas que usam de estatística, né? A gente vai abrir até a gente vai abrir uma lojinha, a gente vai procurar o quê? Um ponto para que a gente saiba que tem pessoas que estejam interessadas no produto que a gente quer oferecer. A gente pode usar o quê? Estatística. Agora, com as eleições, começam as intenções de votos. Como é que se mede isso, né? Como é que se mede o candidato? É pesquisa na rua, perguntando, colhendo informação, e trazendo essa informação, tratando essa informação. Né? Tudo isso a gente usa estatística. Quando a gente abre a conta de luz da gente, vem lá um gráficozinho embaixo, mostrando a estatística do nosso consumo no decorrer do ano. Tudo isso envolve estatística. Tá? Então, não tem como a gente fugir também desse processo de estatística. O que acontece? Nós vamos agora, eu vou passar aqui para a tela, vou colocar a tela, apresentar uma tela inteira. Tudo bem aí? Está aparecendo para vocês? Tá? Então, olha só, hoje eu não coloquei aqui na mão, porque é mais escrita e a gente consegue levar bem ali os conceitos, tá? Então, eu vou usar mais um marca-texto aqui com vocês. Vou pegar uma cor diferente, que isso aqui foi uma aula,
Na verdade, é uma aula que eu estou aproveitando que eu dei para o ensino médio, tá? Que o assunto é o mesmo, não muda. Então, olha só, os conceitos básicos de estatística, a primeira coisa que a gente vai aprender é isso aqui, ó, população, tá? O que é uma população? População, ou a gente pode chamar de população ou universo estatístico, são as pessoas realmente que nós vamos pesquisar. Seria o todo. Quando a gente fala de IBGE, o IBGE tem responsabilidade de quê? Fazer a estatística de todo o Brasil. Então, se perguntasse qual é a estatística, né? Qual a população, perdão, qual a população? População são todos os brasileiros que compõem o nosso país, né? Então, a população são os brasileiros, né? Agora, a gente também trabalha com a questão da unidade estatística. O que é a unidade estatística? É cada brasileiro, é um brasileiro, é cada brasileiro que a gente tem. Essa é a nossa unidade estatística. Mas a população são todos os brasileiros. Se a gente pensar assim, em termos de população na nossa faculdade, né? A gente quer traçar lá o perfil dos estudantes da Faculdade Souza Marques. O perfil dos estudantes da Faculdade Souza Marques são todos os alunos da Faculdade Souza Marques. Mas qual é a unidade estatística? É cada aluno da Faculdade Souza Marques, né? Então, vocês conseguem distinguir entre o que é população ou universo estatístico e o que é unidade estatística? Unidade é o que compõe o universo, tá? Então, a gente tem uns exemplos aqui, ó. População estatística. 450 funcionários de uma empresa. A unidade estatística, como é que a gente trata? É cada funcionário que trabalha nessa empresa, tá? População estatística. A altura dos alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola. Unidade estatística é a altura de cada aluno que estuda no terceiro ano dessa escola. Então, quando eu restringo a uma pessoa, ou um item, ou um objeto, passa a ser unidade estatística. Tá? É claro que muitas vezes a gente não consegue pesquisar o todo. Né? Quando você vê lá, agora é época de eleição, Datafolha, Globo, né? A gente vê que esses grandes telejornais, eles encomendam as estatísticas, né? Aí dá mais ou menos uma média, isso. A gente vai tratar de média um pouquinho depois. Tá? Aqui é só o conceito de universo estatístico e de unidade estatística. Tá, Laura? É só esse conceito. Vai ficar mais claro agora. Pensa comigo. A gente entra com o conceito de amostra. Vou te dar um exemplo muito, muito simples. Por exemplo, uma pessoa está com suspeita de câncer no fígado, Deus nos livre e guarde, né? Mas é só um exemplo, tá? O que acontece? Quem está comprometido é o quê? Todo o fígado. Mas a gente precisa fazer um exame. O médico, ele pode ir lá tirar o fígado todo da pessoa para ver se está bom ou não? Não pode. Então ele vai lá e faz um exame, ele tira um pedacinho do fígado e esse pedacinho ele vai corresponder à saúde do fígado inteiro. Concorda comigo? Então ele vai lá, tira um pedacinho para fazer o exame. Esse pedacinho a gente não chama que é uma amostra? Então, o fígado inteiro seria a população, o universo estatístico. E um pedacinho dele seria o quê? A amostra. Mas a amostra, ela tem que representar o todo. Esse é o trabalho mais difícil da estatística. É a gente escolher uma amostra que represente o todo. Vamos ver aqui. Por que essas estatísticas, geralmente, de intenção de voto, são falhas? Por exemplo, município do Rio de Janeiro. Intenção de voto para prefeito. Aí, entrevista encomendada pelo jornal o Globo,
pela empresa Datafolha. Tá? Aí, o que acontece? Pensa aqui comigo. Eles vão e coletam, aí eles falam lá, foram pesquisadas 2.500 pessoas. Mas foram pesquisadas aonde? A gente não sabe muito da veracidade dessa pesquisa. A gente acredita no Instituto Datafolha, que tem um renome, que ele está fazendo a estatística de forma correta, né? Mas traz em si o seguinte: se ele for só na zona sul do Rio de Janeiro, fizer uma pesquisa de intenção de voto lá, o que você acha? Lá tem uma visão diferente do que a Zona Norte tem. Então, para garantir que essa estatística esteja correta, ele teria que colher Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, né? Zona Oeste, colher um pouquinho de cada lugar da cidade do Rio de Janeiro para poder pegar uma amostra que realmente represente. Outro exemplo para você. Vamos fazer uma estatística do perfil dos alunos da Faculdade Souza Marques. Ora, eu não posso chegar lá e entrevistar só o pessoal da medicina, porque o pessoal da medicina, que estuda medicina, tem uma realidade, tem um poder aquisitivo diferente até do que o meu e o teu. Aí eu não posso pesquisar medicina e dizer que o perfil da faculdade são os alunos da medicina. Não. Eu tenho que pegar um pouquinho da medicina, um pouquinho da enfermagem, um pouquinho da engenharia civil, um pouquinho da engenharia mecânica. Eu tenho que pegar uma quantidade equivalente de alunos, aí a gente trabalha com percentual, né? Do curso de pedagogia, de matemática, de ciências biológicas, de letras, né? De física, de química, para a gente ter um panorama, botar todos os cursos para a gente ter um panorama de todos os cursos, para que a nossa amostra tenha realmente validade. Está ficando claro para vocês a questão da população e da amostra? Porque a gente não tem como fazer uma pesquisa com toda a população. A gente não consegue entrevistar todo mundo. Você vê o IBGE, ele não bate na porta de todos os brasileiros, não é? Por exemplo, na minha porta nunca ninguém bateu. Eu moro no mesmo lugar há 12 anos. E na minha porta, eu passei pelo menos por 2 censos. E na minha porta ninguém bateu. Então, eles não me entrevistaram. Então, eles não têm como cobrir tudo, todo o território brasileiro. Não tem gente, nem tempo hábil para fazer isso. Então, a estatística usa o recurso da amostra. É um pedacinho que realmente mostra a realidade do todo. Tá claro isso? Até aí, tudo bem? Esses conceitos são importantes para a gente entender. Até quando a gente entrar em estatística, vocês vão chegar já filé sabendo tudo. Tá? Até agora sim, sim. Oh, que beleza. A gente não vai muito não, tá? O máximo que a gente vai ver aqui, bem grosso modo, na estatística eu vou trabalhar com mais detalhes com vocês, tá? Mas aqui eu vou trabalhar com vocês só esses conceitos básicos e média, moda, mediano, só, capaz de nem chegar a isso, nem fazer conta, tá? Mas só a questão de conceito mesmo, tá bom? Então aqui tem um exemplo, ó. Para conhecer a estatura média do homem brasileiro, adotam-se os seguintes critérios na escolha de amostra. Então, o que o camarada, na hora de fazer estatística, vai? Ele vai ver os critérios que ele vai colocar para colher essa amostra, para ele evitar de ter erro. Né? Tanto é que toda estatística tem o chamado erro percentual. Vocês já viram? Sai aí dos políticos, erro percentual, 2 para mais, 2 para menos, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, ou 2% para mais, ou 2 pontos para menos. Então, é nesse sentido. A gente tem também o cálculo do erro percentual. Tá? Então, o que ele fala assim? Escolhem-se aleatoriamente somente homens adultos.
São homens brasileiros, homens adultos, a partir de 18 anos, né? Escolhem-se aleatoriamente homens em todas as regiões do Brasil. Legal. Isso é muito importante, de escolher em todas as regiões do Brasil. As quantidades de homens em cada região devem ser proporcional à quantidade de homens de várias regiões. Sim, eles vão criar aqui que a gente chama de coeficiente, né, para não correr o risco de pegar mais homens na região sudeste do que na região nordeste, por exemplo. Tá? Escolhem-se homens de todas as classes sociais em cada região. Isso é importante também. Será que o homem que tem mais dinheiro, mais poder aquisitivo, ele é mais alto ou mais baixo? Será que influencia o dinheiro ou não? Né? São suposições que ele vai verificar. Né? As quantidades de homens em cada região devem ser proporcional à quantidade de homens em várias classes sociais. Também ele garante a proporcionalidade em classes sociais. Então, foram criando critérios para que se colhesse uma amostra mais fiel possível dentro do que aquilo que se quer pesquisar. Entendeu como é que funciona? Aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês até uns exercícios que eu fiz com meus alunos. Olha só. A massa em quilogramas de 20 trabalhadores de uma empresa com 100 funcionários está registrada a seguir. Então, olha só. Uma empresa tem 100 funcionários e eles vão pegar a massa de 20. Então, aqui 20 está sendo uma amostra dos 100. Então, eles funcionários estão... Aí colocou aqui a massa em quilogramas, o peso, né? De cada pessoa, tem 20 aqui. Aí ele pergunta assim, qual a população e a unidade estatística dessa pesquisa? A população são todos os 100 funcionários da empresa, que são 100 aqui. E a unidade estatística é cada funcionário da empresa. É um funcionário, é cada um, a unidade estatística. E ele pergunta, qual é a amostra? A amostra são o quê? Os 20 trabalhadores. Eles pegaram 20 e mediram a massa, né? Mediram o peso. Por que ele fala massa? Deixa eu só te explicar um conceito aqui. Quando a gente sobe na balança, na verdade a gente verifica a massa em quilograma. Né? O peso que a gente usa quando chega lá no mercado, aí pesa para mim 300 gramas de mortadela. Né? Aquilo dali não é peso, é massa, porque está em quilograma. A gente viu já, unidade de massa é o quê? Quilograma, certo? Então, a gente vê massa, a gente não vê peso, porque peso é uma grandeza física, que tem uma formulazinha que é o quê? É a massa vezes a gravidade. É o produto da massa com a gravidade. Então, por exemplo, eu tenho 90, minha massa é de 90 quilos, né? É meu peso, que não é, né? Mas peso seria 90 vezes 10, porque a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quando eu faço 90 vezes 10, dá 900 newtons, né? Porque peso é força. Então, se alguém perguntasse para mim qual o seu peso, eu teria que responder 900 newtons. Qual a sua massa? 90 quilogramas. Tá? É só a diferença de peso para massa. Mas não vai chegar no mercado agora e falar que põe a massa de 300 gramas de mortadela. Não, o cara vai te olhar com a cara estranha, não vai entender nada. Mas é só para você guardar esse conceito aí, né? Na prática, a gente fala peso mesmo, que as pessoas estão acostumadas a falar peso, mas na verdade não é massa. Tá? Eu até brinco com meus alunos que eu falo assim, ó, você chega lá no mercado, pesa para mim 300 gramas de mortandela. Eu falei, pô, vocês mataram a física, a matemática, a língua portuguesa, porque mortandela não existe, a mortadela, né? Gramas é masculino, é 300 gramas, 600 gramas, 100 gramas, 1 grama, né? Não é 300 gramas não existe, é no masculino gramas. E o peso não é peso, é massa. Então, vocês mataram várias ciências ao mesmo tempo. Conseguiram, numa frase, detonar vários conceitos ao mesmo tempo. É o que a gente fala, mas está errado, né?
Então, olha só, ficou claro aqui a questão da população unidade estatística? Tá tudo bem aí? Beleza. Agora eu vou passar um conceito de amplitude para vocês. Amplitude é um valor máximo menos um valor mínimo. Sempre lembra isso para você. Amplitude, valor máximo e valor mínimo. Então ele fala assim, ó, definimos a amplitude de uma amostra de um número, a diferença de B menos A. B e A são, respectivamente, o maior e o menor número dessa amostra. Sendo assim, determine a amplitude da amostra do exercício anterior. Então, para eu fazer a amplitude aqui, ó, vai ser o maior menos o menor. É só vir aqui, ó, e olhar quem é o meu menor número. Aí eu vejo aqui, 56. Quem é o maior? É o 122. Então, para eu achar a amplitude, eu vou fazer o maior menos o menor, que é 122 menos 56, que deu o quê? 66. Só isso. Amplitude é o maior menos o menor. Então, eu localizo quem é o maior, localizo quem é o menor, subtraio, o valor que der é a amplitude. Tá bom? Deixa eu ligar o ventilador aqui que tá quente, meu escritório, que eu tô com a porta fechada. Ficou muito barulho com o ventilador ligado? Ou tá dando para ouvir bem? Tá de boa? Então vamos lá. Só para me refrescar um pouquinho aqui. Tá? Porque lá fora tá quente, mas eu tenho que fechar aqui, senão meus cachorrinhos entram, fazem bagunça e eu não consigo dar aula. Olha só, vamos falar um pouquinho de gráfico, dos tipos de gráficos que existem, tá? Só um pouquinho. Eu vou falar isso de novo em estatística, tá? Vou repetir isso, mas para a gente fechar nossa matéria de fundamentos de matemática. Olha só, tratamento da informação, ele vem carregado de elementos gráficos, né? A gente tem como elementos gráficos as tabelas, né, que dão um resumo daquilo que a gente quer, e os gráficos realmente. Né? E a gente tem vários tipos de gráficos. E cada gráfico ele tem seus elementos. E eu vou falar um pouquinho dos elementos que não pode faltar nunca. Por exemplo, os elementos de um gráfico, eles precisam ter sempre de título. Tem que ter um título, senão eu não sei de que o gráfico está falando. Concorda comigo? Eu preciso ter o título. Preciso também ter um subtítulo ou texto explicativo quando isso é necessário. Tá? Uma fonte. O que é a fonte? Da onde veio essa informação? Para a gente poder julgar se essa informação é confiável ou não. Ok? E precisa também ter os eixos, né, para a gente orientar, para a gente poder fazer uma leitura melhor. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó, exemplo 1. Aqui em cima eu tenho o título, estão vendo? Título. Aqui eu tenho um subtítulo. Qual seria o título aqui? Uso de drogas para jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Subtítulo: distribuição por região do país, em porcentagem. Então eu tive um título e um subtítulo aqui. Aqui eu tenho os eixos, tá vendo? E a fonte está aqui, ó, fonte DMF, né, e tal aqui. Então aqui, e foi retirado do jornal o Globo, né? Então, na verdade, a fonte é o G1. Né? Então a gente tem todas as informações que um gráfico precisa ter. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Evolução da população residente no país, ó, o título, em milhões de pessoas, isso é o subtítulo. Né? A fonte aqui, Censo 2010, IBGE, tem os eixos, não preciso ter os dois eixos, posso ter um eixo, porque se esse eixo falar tudo que eu preciso, é o suficiente ter um eixo. Bom? E a fonte está aqui. Ó, tá? Aí eu entro aqui em tipos de gráfico.
A gente tem vários tipos de gráfico. Cada um a gente usa da melhor forma possível, né? E cada um tem uma utilidade maior, traz clareza, porque o gráfico tem essa função. É pegar uma informação que é difícil e tornar fácil. Leitura. A gente bater o olho e ver o que ele está falando. Né? A gente bate o olho, eu sei ler. Esse gráfico está dizendo isso aqui. Igual aquele gráfico lá, que é esse tipo de gráfico aqui, ó, gráfico em coluna ou de barras de verticais, que vem na conta de luz. A gente vê a barrinha lá em cima e tu olha assim, pô, nesse mês eu gastei mais luz. Fácil leitura, só de visualizar, bater, você já viu, certo? Então a gente tem aqui o gráfico de barra horizontal ou só de barra, tá? E tem o gráfico em coluna ou gráfico de barras verticais. Aí depende da nomenclatura que vai usar, tá? A gente também tem aqui, ó, esse daqui que está aqui é o gráfico em linha. Ó, gráfico em linha. Você pode ver, são vários pontinhos que formam uma linha. Então, esse aqui é chamado gráfico em linha. A gente tem também, esse aqui é muito utilizado, ó, é o gráfico em setores, que o Excel até, depois eu mostro para vocês, ele chama de gráfico em pizza, né? Parece uma pizza, que é fatia. O ventilador atrapalha até eu poder me ouvir falando. Em fatia, porque parece uma pizza, né? Então ele trabalha em cima desse conceito. Esse gráfico é um gráfico que não pode ser usado em qualquer situação, não. Traz problema para a gente. Porque se tiver muita informação, vai ficar muita fatia pequenininha, a gente vai olhar aqui e vai ficar tudo embolado, a gente não vai entender. Tá? Então, é um gráfico para usar assim, uma estatística, homens e mulheres. Aí, uma parte de homem, uma parte de mulher, e você batendo o olho ali. No máximo, 4, 5 elementos num gráfico desse é o suficiente, no máximo. Ele é para pouca informação. Tá? A gente tem também, deixa eu mostrar aqui para vocês, os pictogramas. O que é um pictograma? Olha que legal. É quando a gente usa no gráfico elementos de imagem. Por exemplo, aqui, ó. Mais vagas, mais alunos. Nos últimos 12 anos, os lugares disponíveis no ensino superior público, sobretudo politécnico, crescem em quase 50%. Então, usou aqui, ó, a figura do aluninho, né, com o livro na mão e tal, para simbolizar pequenininho, grande. Então, aqui, ó, número de alunos. Aqui é o maior no público do que no privado, tá vendo? Aí o bonequinho fica menor. Então, a gente vê aqui que o pictograma ele vai usar o recurso que de você botar uma imagem que tem a ver com o assunto. Por exemplo, a gente colocar sobre indústria de automóveis, um gráfico, aí botar vários carrinhos, um em cima do outro, fazendo a coluna, isso é um pictograma. Eu vi uma vez, caiu no Enem, uma questão bem interessante, e caiu um pictograma, né, no gráfico, foi sobre o fumo, né, no Brasil, o consumo de cigarro, aí as colunas eram o cigarrozinho, né? Aparecendo. Então, isso são o que a gente chama de pictogramas. Tá certo, gente? Eu classifiquei para vocês aqui, falei os elementos gráficos, falei tudo bonitinho. Alguma dúvida? Tá tudo bem? Eu falei que a gente não ia fazer conta hoje, não vou fazer. Tá? A aula que eu pensei em dar para vocês é isso aí, só isso, não vou dar mais nada hoje. Ficou alguma dúvida? Vocês têm perguntas? Não? Eu tô legal pra caramba, tô terminando a aula cedo, né? Vocês estão jantando logo. Não tem nenhum muito obrigado. Valeu, professor. Terminou a aula cedo, eu vou jantar logo, tô com fome. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Valeu, né? Que é isso? Valeu, tá morrendo de fome. Fala, Alexandre.
Alexandre tem alguma pergunta? Vou esperar ver se vem a pergunta dela. Se tiver pergunta, eu respondo. A Keisa falou que está tudo tranquilo até agora. Ah, sim. Aí você segura a sua curiosidade um pouquinho, tá? Que na aula de estatística a gente vai fazer na mão. Na mão, a gente vai fazer, vocês vão reclamar dessa, mas vai precisar de transferidor, de régua, de compasso, de tudo isso eu vou pedir para vocês. E peço a Deus que seja presencial, porque presencial eu vou lá e explico na mesa. Eu sei que vocês erram na hora de montar e eu vou observando. Vai ser essencial a gente estar em sala para isso. Mas se não tiver, eu vou dar um jeito aqui também de mostrar para vocês. Pode ficar tranquilo, tá? Aí a gente vai fazer na mão, a mão, porque para vocês a intenção é isso, entendeu? Porque vocês vão ter que fazer cartazes, né? Para botar em sala de aula para o aluno e tal. Então é importante eu treinar que vocês façam na mão. Não vale a pena eu chegar e jogar no Excel para você. O Excel faz, o Excel sabe fazer, mas eu quero que você saiba fazer para você poder fazer lá na sua sala de aula. Tá bom? Mas a gente vai chegar na parte de estatística. Lá a gente vai ver isso tudo direitinho, com detalhe. Tá bom? Perguntas a mais? Faz se não, Laura. Minha função é deixar a matemática fácil para vocês. Ó, tranquilo. Eu acho que eu estou conseguindo, não estou? Vocês estão aterrorizadas comigo, com a matemática que a gente está vendo? O que eu prezo para vocês? Eu prezo um curso que tenha matemática que seja relevante para vocês, que vocês possam usar e que vocês vão usar na profissão de vocês. Porque não adianta eu dar coisa que mirabolante de matemática que vocês nunca vão usar, concordam comigo? Eu estou vendo a parte prática, isso vocês vão usar. Então, é isso que eu estou focado. Por isso que, às vezes, vocês passam por dificuldade, porque jogam tanta coisa desnecessária para vocês, que vocês, do primeiro ao quinto ano, vocês não vão precisar daqui nunca. Para que eu vou ensinar vocês a resolver uma equação no segundo grau, se vocês não vão ensinar isso? Para que eu vou ensinar funções mirabolantes, funções exponenciais, função logarítmica? Para que eu vou ensinar? Vocês não vão usar, seus alunos não vão aprender isso com vocês. Então, vou estar gastando tempo, queimando o meu tempo com coisas inúteis para vocês, podendo dar coisas que vão ser úteis para vocês. Né? Entenderam minha visão? Se fosse na matemática, eu não daria fundamento da matemática desse jeito, de jeito nenhum, nem sonhando. Os matemáticos teriam, eu pego pesado mesmo, porque eles vão dar aula de matemática até o terceiro ano do ensino médio. Então, eles precisam saber tudo até o terceiro ano. Vocês não, vocês só precisam saber do primeiro ao quinto ano. Entendeu? Podemos ir, então? Gente, amo vocês. Não tive contato com vocês, mas a minha melhor aula é com vocês. Não é porque vocês são inteligentes e entendem de tudo, não. Porque isso eu sei que são. Mas pela interatividade que vocês têm comigo. Me respondem sim, entendi, entendeu? Isso me ajuda muito, muito. Eu saio feliz de dar aula para vocês. Espero que vocês saiam felizes também de ter aula comigo. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, coloca lá no grupo. Socorro, professor, que eu não sou o Chapolin Colorado, mas eu posso te ajudar. Tá bom? Ah, espero vocês no evento, isso mesmo. Tamo junto lá, tá bom? Espero vocês lá no evento de matemática, fala de criptografia, é bom entender isso. É legal, vai ser interessante, tá bom? Beijo.